Olá pessoal, como vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá começar mais uma aula, né? Pessoal, o nosso tema de hoje é as regionalizações do território brasileiro. Né? O que seriam essas regionalizações? A divisão, como que o Brasil ele foi organizado, tá bom? Então, vamos lá. Para início de conversa, as primeiras divisões foram feitas, realizadas considerando os rios, as águas, né, os cursos fluviais. Por que isso? Porque se a gente for pensar, desde o início da história da humanidade, as águas elas sempre foram um elemento fundamental. As sociedades elas costumavam se desenvolver nas áreas próximas a rios. Né? Então, no Brasil também não é diferente. Né? Isso ocorreu porque a ocupação se deu pelos vales fluviais ou pelos enclaves de umidade existente. Com o passar do tempo, as atividades econômicas, sociais e culturais foram de grande contribuição para a regionalização do território brasileiro. Ou seja, iniciamos a partir dos vales fluviais e aos poucos as atividades econômicas, as características sociais, elas vão sendo inseridas dentro desse processo de regionalização. E aí, para que a gente entenda melhor, vamos ver alguns conceitos, né? Como que essa regionalização ela é possível? A gente precisa entender o que é um território. Né? Se relaciona ao espaço delimitado pelas relações de poder. Esse território possui várias dimensões e são essas relações intencionais que promovem uma apropriação desigual do espaço, resultando nos contrastes entre as regiões, né? Ou seja, então, o território ele é uma relação de poder. Essa relação de poder, ela faz com que o território ele seja apropriado de várias formas e isso gere uma desigualdade, né? O que a gente tem hoje no Brasil, que nós vamos discutir mais na frente. Outro conceito, a região. Como é que eu vou falar de regionalização sem saber o que é região? É o recorte do espaço geográfico, compreendendo sua diversidade e sua complexidade de relações. Ou seja, é o agrupamento a partir de determinadas características comuns. Isso é uma região. E regionalização. O que é regionalização? É a divisão de um grande espaço em áreas menores, chamadas de regiões, que apresentam características internas que a distinguem umas das outras. Né, uma área de outra. Então, o que é regionalizar? É eu ter, por exemplo, a macro-região brasileira Nordeste e dentro do Nordeste eu ter outras regiões. É eu diminuir a região Nordeste em pequenos espaços. Né? Por exemplo, dentro do Nordeste nós temos a região semiárida. Dentro do Nordeste nós temos uma região que é chamada de litoral. Outra que é chamada de zona da mata. Então, essas divisões menores, elas são chamadas de regionalização. Né? E as regionalizações, elas são possíveis fazer de acordo com o seu objetivo. Se você quer realizar um determinado estudo, você pode pegar uma área, fazer o seu recorte, né? E você estará regionalizando. Você está dividindo uma área a partir de suas características comuns, que é o conceito base de região, tá? Então, vamos ver, dentro desse contexto, o que fez com que o território brasileiro ele fosse ocupado, né, dentro de um processo histórico, como que se deu a distribuição de atividades econômicas, né? A primeira regionalização foi feita no Brasil colônia e se deu por meio das capitanias hereditárias, implantadas em 1534, vigorando até 1821, que no Brasil Império tornaram-se províncias e no Brasil República os atuais estados. Né? Nós falávamos sobre capitanias hereditárias que dentro de um processo histórico de ocupação e formação do território brasileiro é um dos motivos da concentração de renda e concentração de terra no Brasil. Né? Então, aqui está a primeira regionalização, a primeira divisão de território feita no país. Né? Então, é aqui que se começa a concentrar
muita coisa. E aí as atividades, né, no decorrer da aula a gente vai ver os demais tipos de regionalização, certo? Então, já que nós ainda estamos no Brasil colônia, né, no processo de formação, vamos ver os tipos de atividades que vigoraram entre os séculos XIX e XX. Primeiro, o ciclo da borracha. O ciclo da borracha promoveu a ocupação de parte da Amazônia, principalmente por nordestinos, durante o final do século XIX e início do século XX, ocasionando o rápido povoamento de Manaus e Belém e a incorporação do Acre ao território brasileiro. Com o desenvolvimento da indústria automobilística iniciado na Europa, a borracha tornou-se valorizada, o que contribuiu para a ocupação da região norte. Então, os nordestinos, eles migram em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida para a região norte, para trabalhar no ciclo da borracha, né, na extração da borracha. Outro elemento, né, as frentes pioneiras. O que foram as frentes pioneiras? Impulsionadas pelo café, né, a atividade econômica anterior era a borracha, que agora já é o café, em direção ao oeste paulista e ao norte do Paraná nas primeiras décadas do século XX. Essas frentes provocaram intenso povoamento e a urbanização dessa região. Então, o café, enquanto principal atividade da época, vai fazer com que São Paulo, a região centro, vamos falar assim, a região centro-sul, né, ela acabe sendo povoada. Outro é a marcha para o oeste, movimento que se caracterizou pela ocupação do Brasil central. O investimento em transportes, como a construção da estrada de ferro noroeste do Brasil e da rodovia Belém-Brasília, hoje essa rodovia é uma das mais famosas que o país tem, né? Rodovia Belém-Brasília, a pecuária e, posteriormente, o cultivo da soja foram fundamentais para o povoamento e o desenvolvimento do centro-oeste do Brasil. Né? A soja hoje continua sendo um elemento, né? Uma cultura, né? Que é assim que se chama na agropecuária, a cultura fundamental para o desenvolvimento dessa área. Então, é a partir da pecuária, a partir da soja e o investimento em transportes que o Centro-Sul ele começa o seu processo de desenvolvimento. E a criação de gado no Sul, né? Ocorreu na região conhecida como Sete Povos das Missões e teve início ainda no século XVIII. O gado contribuiu para garantir a posse de terra pelos portugueses na região sul, o que se tornou uma área fornecedora de produtos de pecuária para a região mineradora do Sudeste, ocorrendo também incentivos para a ocupação imigrante na região por Dom João VI. Né? Então, nesse período, foi incentivada a vinda de imigrantes, o trabalho pela pecuária, e que essa pecuária ela ainda iria atender a mineração em outras regiões. Vamos aí continuar, né, nas diferentes regionalizações que o Brasil ele passou, que ele possui. A primeira divisão regional do Brasil feita foi por Delgado de Carvalho em 1913. A primeira, considerando já período sem ser período colônia, né? Tendo por base elementos do meio físico, divide-se os países em 5 regiões: Brasil setentrional ou amazônico, Acre, Amazônia e Pará; Brasil norte-oriental, que é Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas; Brasil oriental, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais; e Brasil meridional, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul; e o Brasil central, Goiás e Mato Grosso. Ou seja, Delgado de Carvalho, a partir dos elementos físicos, apenas elementos físicos, divide o Brasil nessas 5 regiões. Tá aí a divisão, o mapa de como ficou a distribuição do nosso território a partir dessas regionalização. Outra,
Com a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 1937, formalizou-se a primeira divisão oficial, né, porque até então nós não tínhamos um órgão regente para isso, com o propósito de auxiliar no planejamento das ações desenvolvidas pelo governo federal e estadual. Essa regionalização foi efetivada, e está errado, tá, pessoal? Foi efetivada na década de 1940, baseada em características naturais, principalmente climáticas e fitogeográficas, bem como em critérios econômicos, né? Enquanto Delgado de Carvalho apontava apenas elementos físicos, o IBGE já coloca os critérios econômicos. É uma diferença. Essa divisão regional agrupou os estados em 5 regiões: Norte, Nordeste, Este, e aí não está errado, é isso mesmo, Este, Sul e Centro. E aqui está a divisão, né, que foi entre 40 e 42. Vocês vão encontrar mapas que tragam 1940 e vocês vão encontrar mapas que tragam 1942. Em 1945, o IBGE propõe uma nova regionalização, conhecida como a Divisão Regional de 1945. Separava o Brasil em 7 regiões: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Lembrando que setentrional sempre faz referência ao Norte e meridional sempre faz referência ao Sul, tá bom? Na porção norte do antigo estado do Amazonas foi criado o território de Rio Branco, atual estado de Roraima. O norte do Pará também teve uma região separada e foi criado o estado do Amapá. Mato Grosso perdeu a porção noroeste, batizada de Guaporé, e a outra ao sul, Ponta Porã. Na região sul, Paraná e Santa Catarina perdem parte de suas áreas a oeste, e o território do Iguaçu foi criado. Então, aqui é a divisão regional de 1945. Próximo. Em 1946, os territórios federais de Iguaçu e de Ponta Porã foram extintos. O Distrito Federal, nessa época, se localizava no interior do estado do Rio de Janeiro, pois ali se situava a capital do Brasil, né? Que era o Rio. Então, excluem-se 2 territórios. Em 1960, a fundação de Brasília e a transferência da capital, o Distrito Federal foi transferido para o Centro-Oeste. A partir de 1970, a divisão regional do Brasil começou a ganhar forma similar à atual. A Guanabara, que corresponde ao antigo Distrito Federal, tornou-se em um estado até 1974, quando se anexou ao Rio de Janeiro. Em lei complementar, o estado do Mato Grosso se dividiu em 1977, dando origem em sua porção meridional ao Mato Grosso do Sul, né? Então, ou seja, é quando o Mato Grosso do Sul ele é criado, né? Ficou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí, a divisão regional de 70. A atual divisão política do país, constituída por 27 unidades federativas, 26 estados e 1 distrito federal, é definida pelo IBGE em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Né? Então, é o que a gente conhece hoje. Né? Pode ser, Lívia, que novas regionalizações aconteçam? Pode. Né? A qualquer momento. Se entendesse que é necessário fazer uma nova divisão a partir dos estudos do IBGE, com certeza o Brasil ele pode ser, essa regionalização ela pode ser invertida, ela pode ser modificada de alguma forma. Né? Como a gente viu aí no processo histórico, que territórios são incluídos, territórios são extintos, então isso é dinâmico, tá bom? Os Brasis de Milton Santos. Pessoal, existem várias formas de regionalização. Vários elementos são entendidos para que eu possa agrupar algum espaço ou alguns espaços, né? Então, Milton Santos e Maria Laura Silveira elaboraram em 2001 uma proposta de divisão regional baseada na difusão diferencial dos meios técnicos, científicos e informacionais e nas heranças do passado, resultando no que se chamou de 4 Brasis. A regionalização divide o país em região concentrada, Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia.
A divisão regional leva em consideração os aspectos socioeconômicos e o meio geográfico, destacando a articulação do território brasileiro, inserido como uma economia periférica do capitalismo globalizado, que é o que Milton Santos estuda, né? A partir de uma difusão histórica das técnicas, busca analisar os fluxos que ocorrem através da infraestrutura que dá suporte às redes de informações, mercadorias, capitais e pessoas. Ou seja, Milton Santos busca entender qual o nível de tecnologia, de inserção tecnológica, de informação, de globalização existente nas regiões que ele propôs, né, nas 4. Então, vamos ver aí a característica de cada uma delas. Aqui, como ele dividiu, Amazônia, Centro-Oeste, concentrada aí, Nordeste. O que seria a região concentrada? Formada pelos estados do Sudeste e do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo caracterizada como a região de maior consolidação das técnicas da ciência e informação, né? Ou seja, é a região mais desenvolvida, é onde existe uma concentração de técnica e de ciência, né? E informação também. Região amazônica é formada pelos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Possui baixa difusão de técnicas no espaço, além de baixa densidade demográfica, né? É uma das áreas menos povoadas do Brasil, é a região da Amazônia. Foi a última região a ampliar a mecanização da produção industrial e agrícola. Possui enclaves modernos representados por mega projetos econômicos, como a Zona Franca de Manaus e o projeto Grande Carajás, contrastando ao sistema de movimento rápido e moderno ao movimento predominante lento, né? Ou seja, não há um grande índice de industrialização na Amazonas, na região norte, se a gente retirar a Zona Franca, né? Então, é uma área considerada pobre. Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, que diferentemente da classificação do IBGE, inclui estados do Tocantins, possui uma agroindústria moderna, mecanizada e competitiva, pautada na produção de soja, milho, porém é subordinada aos interesses da região concentrada, né? Ou seja, é uma região que trabalha para atender outra região, ou seja, seu índice de desenvolvimento não é um dos mais elevados. Tem a agroindústria, mas não é a tecnologia de ponta que tem lá na região sudeste. Então, na região concentrada, como Milton Santos chama. Então, isso acaba fazendo com que o centro-oeste seja subordinado. E a região nordeste? Possui um espaço de rugosidades. Rugosidades na geografia são coisas antigas, que são as marcas de heranças do passado, oferecendo resistências à difusão do meio técnico, científico e informacional, que aparece de maneira muito pontual por meio de infraestruturas e redes informacionais. Suas vias, entretanto, servem mais aos migrantes do que à economia em si, já que a região constitui uma área de repulsão devido às razões históricas do uso do território nordestino. Ou seja, repulsão é um espaço que não é atrativo. Então, o Nordeste ele acaba expulsando sua população por não oferecer uma infraestrutura, não oferecer serviços que chamem a atenção para que aquela população fique no seu território, né? Então, as vias servem aos migrantes nesse sentido, né? Que existe um fluxo de pessoas indo e vindo muito maior do que a economia fluindo. E aí os complexos geoeconômicos e seus contrastes interregionais. É uma outra divisão, né, que o Brasil sofre e vai levar em conta características diferentes dos Brasis de Milton Santos. Os complexos regionais do Brasil, ou regiões geoeconômicas do Brasil, é uma regionalização criada pelo brasileiro Pedro Pinchas na década de 60, né? Foi em 67, se eu não estiver enganado.
Essa divisão levou em consideração não apenas a localização dos estados, mas os seus aspectos naturais e socioeconômicos. O geógrafo criou, então, 3 regiões: região amazônica, região centro-sul e região nordeste. Aí a divisão que foi feita dos complexos geoeconômicos brasileiros. Como que ficou? Que refere-se à região amazônica. É a maior das regiões, porém é a menos povoada e seus estados contam com a mais baixa densidade demográfica do país. E uma significativa parcela da população reside nas capitais, sobretudo em Belém e em Manaus. É uma região em diversidade natural, rica em diversidade natural, tem rede fluvial importante, nela está a floresta amazônica. As atividades econômicas de maior importância são o extrativismo mineral e vegetal, a agropecuária e a indústria. Aqui, essa indústria, eu vou fazer referência lá aos Brasis de Milton Santos. O setor industrial aqui da região amazônica é único e exclusivamente a Zona Franca. Só que aí, como a Zona Franca tem um destaque muito grande, acaba entrando aqui nessa classificação. Certo? Então, é o setor primário, a agropecuária, desde o extrativismo e setor industrial. A região também é vista como uma importante área da expansão da fronteira agrícola. Expliquei para vocês o que era fronteira agrícola em outras aulas. O que pode agravar o desmatamento da floresta amazônica. Ou seja, quanto mais a fronteira agrícola ela avança, mais a floresta é devastada. O que é fronteira agrícola? É o espaço destinado à agropecuária. É até onde a agropecuária pode chegar. Então, se eu aumento esse espaço na região norte, eu estou devastando a floresta. Complexo Regional do Nordeste. Abriga cerca de 25% da população brasileira, que está mais concentrada nas capitais litorâneas e ocupa 20% do território nacional. Foi a primeira região a ser explorada pelos europeus, porém, com o passar dos anos, passou por um movimento migratório para o Centro-Sul e, posteriormente, para a Amazônia. Nos últimos anos, vem ocorrendo a tendência de inversão desse movimento migratório, muito por conta dos investimentos que a região vem recebendo. A economia da região é baseada na agropecuária, com a produção de cana-de-açúcar, cacau e algodão. Outro destaque é o turismo, fruto da grande diversidade de atrações existentes ao longo do litoral da região. Pessoal, o Nordeste, durante o processo de colonização do Brasil, era a região mais desenvolvida. Porém, quando houve o processo de concentração no Centro-Sul, o Nordeste foi perdendo sua importância. Então, durante muito tempo, o fluxo migratório era sair do Nordeste e ir para a região Sudeste em busca de melhores condições. Só que os estudos atuais, eles apontam essa inversão que eu coloquei aí para vocês. As grandes capitais, como São Paulo e Rio, que era o grande foco, principalmente São Paulo, elas não comportam mais tanta população, já estão inchadas. A urbanização e a industrialização extrapolam a estrutura que a cidade comporta. Então, quem estava indo para lá, ao invés de melhorar a condição de vida, estava piorando. Então, essa população, ela faz o processo inverso. Ela está voltando para o Nordeste, porque entende que é no Nordeste que vai ter sua melhor condição, considerando que São Paulo e Rio não comportam mais. Não tem mais a mesma oferta de emprego e de moradia. Então, é melhor viver no Nordeste ganhando menos do que viver lá em condições precárias. Por isso, esse movimento inverso de retorno do Centro-Sul para o Nordeste. Porém, mesmo havendo esse processo inverso, o interior ele continua ainda não ser o mais habitado. A maior população vai estar sempre no litoral. Que também é reflexo dos investimentos, A maior parte dos investimentos é tudo no litoral. Complexo Regional do Centro-Sul. É a região mais povoada, desenvolvida economicamente e industrialmente, onde estão situados os grandes centros de gestão econômica e política do país. No Centro-Sul,
se encontra as sedes das corporações privadas que participam da produção, distribuição e circulação de mercadorias. O Complexo Regional do Centro-Sul é a região, né, não deveria ter esse ponto, perdão, é a região mais povoada, desenvolvida economicamente e industrialmente, onde estão situados os grandes centros de gestão econômica e política. Vixe, pessoal, repeti. Desculpa aí, certo? Então, como os Brasis de Milton Santos é a região Centro-Sul, a que tem maior importância, a que tem maior desenvolvimento, é aquela que é mais urbanizada, que é mais industrializada, onde existe uma concentração de ciência, de tecnologia, de informação, a medicina também, né? Então, existe uma concentração generalizada de serviços no Complexo Centro-Sul, né? Que também Milton Santos já apontava lá nos 4 Brasis, né? Então, é uma região onde tem uma oferta de serviços muito grande. E aí, os diversos Brasis dentro de um Brasil. O que seria isso, né? Contrastes regionais, pessoal, que eu falei lá no início da aula. Nós temos desigualdades interregionais e essas desigualdades não se formaram aleatoriamente, estão dentro de um processo histórico, né? Desde o processo de colonização, o Brasil sendo escravocrata, né? Isso fez com que as desigualdades elas fossem latentes e ainda são até hoje, né? Promoveu concentração de renda em todos os sentidos e a concentração de serviços, né? Como a gente acabou de falar, muita coisa concentrada, destinada em um único espaço, em detrimento de outros. Então, isso causa uma ocupação, um desenvolvimento desigual, né? Uma distribuição desigual das ofertas de serviços dentro do Brasil como um todo, né? Lembrando mais uma vez que isso não é aleatório, né? Então, se vocês lerem o livro L do Atraso de Gessé de Souza, ele vai deixar isso bem claro. Nós temos um processo histórico e, além do nosso processo de colonização ter sido uma colônia de exploração, nós tivemos a presença do elemento escravidão, que fez com que essa desigualdade se firmasse, se fundasse no nosso território. E, infelizmente, né, a nossa gestão, o nosso sistema político, ele não faz por onde essa desigualdade ela ser minimizada, né? Porque até nas regiões, por exemplo, a região Nordeste, há um investimento, há uma concentração sempre no litoral. O turismo que é explorado no Nordeste é o turismo de sol e mar, como é o conhecido, né? Então, todos os investimentos vão para a região metropolitana de Natal, né? O turismo serrano, o turismo religioso, ele acaba sendo marginalizado porque estão dentro do interior. E isso causa desigualdade também, né? Então, por isso que nós temos vários Brasis em um único Brasil, tá? Então, é o índice de desigualdade, de concentração de renda, de concentração de serviços que faz com que hajam essas distorções. Vamos aos nossos exercícios. Sim, essas atividades estão dentro das atividades de sala ou dentro das atividades propostas de vocês. 1. Explique por que pode-se afirmar que as desigualdades entre as regiões brasileiras possuem origens históricas. Acabei de falar, né? Foi o último tópico aí. As desigualdades regionais brasileiras são frutos de um processo histórico iniciado durante a colonização. O colonizador português escravizou o indígena e no decorrer da ocupação do litoral e do interior foram se formando os latifúndios, né? Aí a concentração de terras, aí o questionamento da reforma agrária. O trabalho escravo, os latifúndios e o pacto colonial foram os primeiros fatores que contribuíram para esse processo. 2. Aí tem um mapa, né, as regiões geoeconômicas do Brasil, as 3, Amazônia, Nordeste, Centro-Sul, né, e aí vamos ver o que ele pergunta. O critério adotado na divisão regional descrita no mapa tem por preferência a base física territorial, onde se destacam as bacias hidrográficas. Não, né? Não é isso. Não, o complexo geoeconômico ele não vai ter como foco bacias hidrográficas. Os aspectos demográficos, considerando-se a distribuição da população brasileira, também não é só o aspecto demográfico, que
vai ser apontado nos complexos geoeconômicos. C. Setor secundário mediante o número de estabelecimentos industriais. Também não, né? Não é só o setor industrial como for. Características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. E letra E, elementos de ordem natural relacionados a tipos climáticos. Não é a E, então é a letra D. Né? Vai levar em consideração as características socioeconômicas relativas à população e às suas atividades produtivas, independente de ser industrial, de ser agropecuária ou de ser do comércio e serviços. É no geral, atividades produtivas no geral. 3. Aí nós temos 5, né, divisões, né, a regionalização aí. E aí ele quer que a gente assinale a alternativa correta relacionando a essa divisão. A. O número 5 assinala a região sul, onde se concentram numerosos descendentes europeus, os quais mantiveram a cobertura vegetal original e adotaram uma agricultura extensiva e itinerante voltada para o exterior. Né? Itinerante é que vai ficar mudando. A gente falou sobre isso, acho que foi o primeiro conteúdo do ano, né? O que era a agricultura itinerante. Letra B. O número 1 corresponde à maior das regiões e é onde as condições naturais permitem o aparecimento da mata temperada, homogêneas, com devastações enormes apontadas por satélites. C. O número 2 indica a região menos importante e mais pobre da época colonial e que após a mineração nela ocorrida passou a atrair até hoje, né? Deveria ter o até, perdão, brasileiros de outras regiões. O 2 aí é o Nordeste. O Nordeste não era a região mais pobre na época colonial. Então também não. D. O número 4 diz respeito à região mais industrializada e urbanizada do Brasil, com destaque para São Paulo, pessoal, faltou o S aí, para São Paulo, Rio de Janeiro, que polarizam o país inteiro. Né? Então, o 4 é quem? A região Sudeste. Vamos ver aí por que não é a letra E. O número 3 assinala a região Centro-Oeste, que passou a crescer após a construção de Brasília, mesmo apresentando condições naturais adversas advindas da presença do bioma Caatinga. Né? Nós não temos o bioma Caatinga lá no Centro-Oeste. O bioma Caatinga é predominante na região Nordeste. Então, a resposta é a letra D. 4. O Brasil está dividido em 3 regiões geoeconômicas que refletem as diferentes formas de ocupação humana ao longo de um tempo histórico: Nordeste, Centro-Sul e Amazônia. Assinale os aspectos que caracterizam essas regiões. 1. O Nordeste é a principal área de refluxo, ou seja, saída de pessoas nas migrações internas do país. Isso é verdadeiro ou é falso? 2. A região Centro-Sul é a mais industrializada, povoada e urbanizada do país. Correto, né? 3. A Amazônia é a região menos povoada do Brasil e sofre grandes impactos ambientais. Também está correto. 4. A região nordestina apresenta muitas marcas da colonização e por praticamente 3 séculos foi a região mais rica do Brasil. Então, o que está correto aqui? Né? 1, 2, 3 e 4, todas estão corretas. 5. Com relação ao Centro-Sul, uma das regiões geoeconômicas do Brasil, assinale a alternativa correta. Aqui ele quer saber só Centro-Sul, esquece as outras regiões. Letra A. Representa a região de ocupação mais antiga do país, sendo que durante 3 séculos foi a região mais rica e povoada do país, tendo a cana-de-açúcar como principal riqueza do Brasil Colônia. Não, né? No Brasil Colônia, a região mais rica era Nordeste. B. As práticas mais modernas da agropecuária encontram-se nessa região, especialmente no interior de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Letra C. É a região mais urbanizada do país, representada pelas importantes áreas industrializadas da Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte e Porto Alegre.
Aqui a resposta é letra C, pessoal. Ainda temos duas alternativas. Vamos ver aqui o que diz, que a gente vê que não é verdade. É a maior das 3 regiões geoeconômicas em extensão. Não é. Maior não, então já está de fora. Nela registram-se as mais constantes lutas pelas posses de terra, envolvendo os poceiros indígenas, grileiros, empresas e até o Estado. Também não. Né? Não é na região sudeste que existem as maiores lutas por terra. Então, a resposta correta é a letra C, tá? Pessoal, era isso. Né? Espero que vocês tenham entendido o processo de regionalização, tenham entendido o que é regionalização, né? E como que o Brasil chegou à sua divisão, o seu agrupamento atual. Qualquer coisa, vocês entram em dúvida, tiverem dúvida, podem entrar em contato, podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Se cuidem, tchau!